se afaste do que não te leva para o seu alvo. Se afaste. Como, Ale? Como que eu me afasto? Minha filha, para de dar atenção para essas pessoas que estão falando o contrário do que você quer ouvir. Para de ouvir elas. Começa a ouvir o quê? Treinar o seu ouvido para ouvir o quê? Aquilo que você quer, para reforçar a sua crença, para reforçar a sua fé, para reforçar a sua confiança. Como que a gente reforça a nossa fé? A palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você ouve, mais fé você tem. Aqui no nosso negócio é a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Quanto mais você ouve, mais fé você tem, mais confiança você tem, com mais intrepidez você fala. Entende? É disso que a gente precisa para a gente falar do nosso artesanato. E falar com vontade, falar com ânimo, falar com brilho no olho. É isso aqui, ó, a nossa energia, quando a nossa energia está elevada e a gente fala, as pessoas sentem uma vibração diferente quando a gente está falando do nosso artesanato, assim, ó, de boca cheia, com sangue no olho, com vontade, com garra. Isso aqui impacta a vida das pessoas. Imagina eu aqui com um brilho baixinho, assim. Gente, artesanato é tão bom. Gente, artesanato é tão legal. Dá tanto dinheiro, artesanato. Gente, isso não é postura de vencedora, não. Pera lá. Nós temos que nos vestir todos os dias, com aquilo que a gente quer. A gente começa a viver tanto aquilo, internalizar tanto aquilo que é isso que vai sair para fora. Certo? Então se afasta, ó. Se afasta das pessoas negativas que estão falando para você que artesanato não dá dinheiro. Agora eu não estou falando de parente, de quem está próximo da gente, não. Estou falando de outras pessoas, porque vão aparecer pessoas para falar para você que artesanato não dá dinheiro. Tem umas coisinhas que você pode falar para essas pessoas. Sabe o que você vai falar? Fala assim, artesanato não dá dinheiro? Então, para onde foi 50 bilhões de reais no ano de 2019? Nossa, não dá dinheiro, né? Você tá mal informada. Você tá mal informada, porque dá dinheiro sim. Sabe? Quando você tem argumentos como esse, argumentos assim, que vai direto na jugular daquela pessoa falando que não dá dinheiro, minha amada, você tá reforçando o que de novo? A sua fé, a sua confiança naquilo que você tá fazendo. Se afaste dessas pessoas que vão te levar para baixo. Se afasta. Cuida da sua confiança. O nosso maior ativo é a nossa confiança. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava na minha escola de informática, que eu comecei a mudar a minha mentalidade para ter essa mentalidade forte, para ter essa mentalidade no que eu quero e não no que está dando errado, do lado da minha escola de informática tinha uma casa do açaí. Nossa, gente, uma casinha do açaí, coisa mais bonitinha, coisa mais arrumadinha, coisa linda. E aí um dia o dono lá veio falar para mim, falou assim, não, eu vou fechar as portas porque eu não tô dando conta de pagar as contas, eu não aguento mais isso. Eu falei assim, moço, você tem que parar de falar dos seus problemas e arrumar soluções para o seu problema, porque senão é exatamente isso que vai acontecer, porque as palavras têm poder. Se você está falando que você não aguenta pagar a sua energia, o seu aluguel, se você não aguenta, é exatamente isso que vai acontecer, porque é nisso que você está acreditando. Você atrai aquilo que você acredita. Se você acredita que não vai conseguir pagar o aluguel, é isso que vai acontecer. Aí ele perguntou assim, nossa, mas por que você está falando isso? Você está falando que eu não vou dar conta de pagar? Eu falei, eu não estou falando nada, quem está falando é o senhor. O senhor acabou de falar com a sua própria boca, dizendo que o senhor vai fechar as portas porque o senhor não dá conta de pagar. Muda a sua mentalidade, começa a falar assim, eu dou conta de pagar meu aluguel, eu dou conta de pagar minha energia, eu dou conta de pagar as minhas contas, ainda sobra dinheiro. Começa a declarar, porque aquilo que você acredita, ó, crie, por isso falei, quando você começa a falar, você começa a acreditar nas suas palavras. Isso aqui é muito importante. Então, você tem que estar perto de pessoas o quê? Que te levam para o próximo nível, pessoa que te puxa para baixo, minha amada, ó, não é o tipo de pessoa para você andar e nem é o tipo de mesa para você se sentar. Se você quer ter uma mentalidade confiante para fazer o teu negócio de forma profissional, sabe? Você tem que pensar que você não é uma simples artesã, você é uma artesã empreendedora, que pensa em todos os níveis do teu negócio, tanto de produção, quanto de mentalidade, quanto de vendas, quanto de estratégias, como atrair o cliente, como trazer o cliente certo.
Quem são as pessoas para quem você quer vender? Quem é o seu cliente ideal? Tudo isso acontece quando você tem essa mentalidade empreendedora, essa mentalidade blindada para ter sucesso. Porque é muito fácil hoje. As pessoas foram treinadas para não dar certo. As pessoas vão falar para você assim: não, você precisa de ter, sabe o quê? Estabilidade. Você precisa ter carteira assinada. Você precisa fazer um concurso público, porque é isso que vai trazer estabilidade para você. Você precisa de dinheiro todos os meses para você pagar sua conta. Então, as pessoas vão querer te envolver com isso, porque a escola, desde pequena, quando a gente tem para a escola, eles treinam as pessoas para serem funcionários e não donos de negócio. Entende? Aí você tem que sair dessa caixinha de que você foi criada para ser uma trabalhadora, para trabalhar para os outros. Você tem que sair dessa caixinha que não te cabe. Sabe por quê? Não te cabe? Porque você já viu que dá para você viver do seu artesanato. Porque você já viu que dá para você fazer dinheiro dentro da sua casa, cuidando da sua casa, da sua família, tá perto dos seus filhos. E quando você vê tudo isso, você tá vendo uma coisa diferente do que as outras pessoas não estão vendo. E aí você precisa cuidar da sua mente, porque vai ter um dia que vai ter pouca encomenda. Vai ter um dia que o material não vai ter o material, acabou o material, e agora o que eu vou fazer? Você entende? Vai ter um dia ruim, vai ter um dia mal. Esse dia mal que a sua mentalidade empreendedora vai entrar em ação. Opa, não tem encomenda, mas eu vou sentar e vou fazer 10 corpinhos de boneca, mas na hora que eu tiver encomenda já tem os corpinhos prontos. Entendeu? A mentalidade diferenciada. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar um material. Opa, pera aí que eu vou vender uma boneca aqui, eu levanto o dinheiro aqui agora para me fazer mais umas 10 bonecas aí. Você entendeu? Você foca o quê? No resultado. Você foca em trazer a solução para o teu negócio. Isso é ter uma mente blindada. Isso é ter uma mente confiante. Isso é trazer confiança. E quando sua família, o seu marido, os seus filhos começam a ver essa confiança em você, automaticamente eles começam a te apoiar. Eles ainda começam a perguntar assim: nossa, mas já é 2 horas, você ainda não entrou para fazer, você ainda não pegou sua caixa ateliê, ou não entrou para dentro do seu ateliê para trabalhar. O que está acontecendo? Você está passando mal? Eles começam, gente, eles começam. Sabe por quê? Porque eles veem que a gente não está fazendo aquilo ali de qualquer jeito, a gente está fazendo aquilo ali como negócio. Porque isso aqui é um negócio. Artesanato é profissão, isso aqui é um negócio, tá bom? Então, ó, se afasta dessas pessoas que te levam para baixo e vamos juntar com quem te leva para cima. Quando você fortalece essa mentalidade, você começa a atrair pessoas que pensam exatamente como você.